Engancha. Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia. Bom dia. A minha voz continua não a mesma, mas os meus cabelos foram embora. Eu estou emocionado de estar aqui nessa manhã e de ver uma igreja jovem, em diversos sentidos. Casais jovens, jovens estudantes, presumo, aqui da cidade, na cidade. Minha cidade, que eu conheço e desconheço. Quando saí daqui de Caruaru, com 17 anos, a cidade era uma. Quando retornei, a cidade era outra. Confesso a vocês que eu fiquei parado na Rua da Matriz, bem na frente da igreja, e foi um sentimento interessante, porque eu sabia onde eu estava e eu não sabia onde eu estava. No sentido de que eu vou para onde daqui? Porque no meu tempo as ruas tinham uma dimensão, não haviam outras que hoje existem. Eu fiquei parado, impressionado, como Caruaru cresceu. Mas eu fico contente de ver uma nova igreja surgindo, e se Deus quiser vai ser um farol para essa região. Que Deus abençoe vocês. Resido em Ribeirão Preto hoje. Participamos, minha esposa e eu lá, não sou o pastor efetivo, mas participamos na Igreja Presbiteriana Nova Canaã. O nosso ministério hoje está sendo um ministério de itinerância. Estou viajando pelo Brasil por consciência da urgência que é alertar pais, professores de escola bíblica dominical, dos ataques que vêm desse movimento woke, até o queering movimento, que é muito forte. Uma oportunidade, depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão. Nosso envolvimento com a infância é para prevenção, orientação e também educação na justiça, porque tenho visto pelo país, pastor Otávio, presbítero Júnior, meu colega de terceira série no colégio 7 de setembro, faz tempo isso, e um excelente goleiro, viu, gente? Eu não estou brincando não, corajoso, ia nas bolas com tudo. Tem aumentado casos que são tristes. Meninos, tem acontecido 3 coisas com eles. E vocês têm percebido isso também em Caruaru. Meninos estão ficando moles, frouxos e sem iniciativa. Agora, quem aqui é pai de meninas, como eu sou pai de 2, já moças, ore mais e se preocupe bastante, porque o risco da sua filha casar com um homem mole, frouxo e sem iniciativa é terrível. Mas os meninos têm atitude, sem virilidade, então nossa preocupação vem voltada para esse lado. E as meninas estão repetindo um hit parade de Lindomar Castilho. Você é doida demais. As meninas estão ficando muito chatas. E olha, nenhum homem aguenta mulher chata. Então tratem de educar suas meninas, criar suas meninas, e vocês que já são chatas, mudem de atitude. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 oportunidades. Uma para marcação e outra para estudo, numa mensagem que vai ser por toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e você vai acompanhando comigo. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Você sabia que quase a metade da Bíblia é constituída de narrativas, de histórias? Porque 43% da Bíblia tem histórias, a história de Davi, de Sansão, de Débora, porque essas pessoas, Deus quis incluir histórias para falar para a gente. Esse versículo 4 vai lhe dar 4 lições sobre por que tudo que outrora que está na Bíblia, que foi escrito, serve para a gente. Eu vi que vocês têm aí uma parte no boletim que é para anotações. Eu queria incentivar vocês a sempre andarem com papel e caneta, terem um bloco de anotações, terem um caderno de pregações, porque quantas coisas boas são ditas para edificação na fé, não é? Versículo 4, pois tudo, de Romanos 15, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por que essa história está na Bíblia? Porque essas histórias estão na Bíblia. Em primeiro lugar, para o nosso ensino. Se é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado.
É melhor você aprender com os erros dos outros do que com seus próprios erros, quebrando a cara tantas vezes. Nas histórias, as pessoas quebraram a cara. Na história, as pessoas foram realmente aqueles que se destacaram por seu comportamento de dependência a Deus. Então, a primeira questão que uma história está na Bíblia é para que a gente aprenda alguma coisa sobre ela, principalmente como ela está com relação às promessas de Deus e com relação à aliança de Deus. Se ela está fiel, se ela está iludida, se ela está amando o presente século, se ela está se desviando para a direita ou para a esquerda. Meu Deus do céu, perdoe esse homem. Ele tem uma camisa do Sport Recife. E vem na minha frente aqui. Eu quero dizer para você que eu sou Santa Cruz de corpo e alma e serei sempre de coração. Segunda coisa, porque uma história está na Bíblia, pela paciência. Pastor, está difícil, pastor, a carga está pesada, eu não estou aguentando. Olhe para a história de José, olhe para a história de Abraão. Paciência, meu irmão, paciência, minha irmã, porque Deus está formando o caráter do filho dele no seu caráter. Ainda que doa, ainda que seja difícil, mas o melhor caminho é o caminho da fidelidade ao Senhor e da lealdade ao nosso grande Deus. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, então está passando por dificuldades, paciência. Terceira coisa, porque uma história foi escrita para a gente, está aqui também dizendo para mim e para você, pela consolação das Escrituras. A palavra de Deus vai nos consolar. O Senhor é fiel, o Senhor foi fiel com aquele seu povo, com aquela sua pessoa, e vai ser fiel a você porque Ele é fiel assim. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua pessoa, e Ele cuida do seu rebanho. Então seremos consolados e confortados, e eu espero que nessa manhã, das histórias que nós vamos ver aqui, sejamos comparados, se não identificados, mas espero em Deus que o Espírito Santo trabalhe nessa manhã para que sejamos consolados, porque todo dia é dia de graça, todo dia é dia de misericórdia, todo dia é dia de experimentarmos o poder de Deus para a santificação. Um quarto motivo é para a nossa esperança. Esperança de vermos casamentos melhores, esperança de vermos filhos melhores, mesmo vivendo e convivendo bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esperança de vermos os nossos queridos na eternidade, no céu com o Senhor. Esperança de vermos uma igreja que pregue a palavra de Deus e se mantenha fiel a ela. Esperança de que, ainda que o nosso corpo, a nossa carne, ela se revista cada vez mais de fraqueza, de enfermidades, e você e eu tombemos, mas temos garantida a ressurreição e a vida eterna. Dito isso, o tema da nossa mensagem é 5 homens, homem como eu, como os meus irmãos aqui, do sexo masculino, 5 homens pouco conhecidos na Bíblia, mas tão conhecidos nossos. Repito, 5 homens pouco conhecidos na Bíblia, mas tão conhecidos nossos, pela proximidade, ou por estar diante do espelho, ou por convivência. Pode ter sido seu pai, pode ter sido um irmão. Hoje eu falo para os homens. Gostaria de retornar aqui, pastor Otávio, em ocasião oportuna, para falar sobre 5 mulheres pouco conhecidas na Bíblia. Se as mulheres quiserem sair, tomar um cafezinho, minha conversa é com os homens nessa manhã. E a minha invocação a você é: seja homem, sujeito. Porque de malandros, de meninões, de bobões, de adolescentões, tem pessoas com quem convivemos que não saíram nunca da adolescência, mesmo que estejam entrando na avolescência. É impressionante isso. Marquem 4 realidades espirituais que nós estamos percebendo. 4 realidades espirituais que nós estamos percebendo. Primeira delas, o inimigo ataca sempre. E nesses últimos tempos vem atacando de forma ininterrupta as famílias. Desde a metade do século XX, que através da mídia, através do cinema, através das novelas, a família vem sendo constantemente atacada. São 70 anos de ataques ininterruptos. Nos anos 50, nos filmes de Hollywood,
Quando acontecia de um casal ser casado com aliança, papel passado, tudo isso, o homem era um infeliz, a mulher, ela era uma prisioneira do seu lar. E toda a situação do filme discorria dessa maneira, de maneira que ele só seria feliz quando encontrasse um amante, e ela só seria feliz quando encontrasse um amante. E tudo isso foi pelas novelas. E as pessoas até ficavam torcendo. Estou torcendo para que ele deixe a esposa e fique com a amante, ou vice-versa. Anos 50, 60, 70, 30 anos, fortemente essa tônica. E houveram estragos. Nos anos 60, despertou-se um ferver da juventude. Eram épocas de contracultura, épocas da Guerra do Vietnã. E nesse aspecto todo, levantaram-se os jovens, foram aplaudidos, dizendo: sejam independentes, vão para a situações que vocês quiserem. E então a juventude foi apresentada às drogas, das drogas chamadas e ditas porque não existem, leves, até as drogas pesadas. Movimentos foram surgindo, e uma juventude toda foi ficando da posição de hippies até pessoas alienadas. Pessoas que se rebelaram contra a autoridade, contra os pais, contra os professores, e assim os jovens, eles foram se tornando pessoas cheias de direitos. Vejo muitas crianças no nosso meio. E que bom que as crianças estão participando do culto aqui, juntamente com seus pais, estão tão bem comportadas. Parabéns, pais, parabéns à liderança da igreja. Mas essas pessoas foram se voltando contra todos. Nunca ensinem seus filhos a terem direitos. Aqueles garotos não têm direitos. Umas menininhas que estavam sentadas aqui não têm direitos antes dos deveres. Então toda criança deve aprender os deveres primeiro. Os direitos virão, já estão na Constituição, mas tem um dever de obediência aos pais, tem um dever de temer ao Senhor, amar o Senhor e crescerem dessa maneira. Tem um dever de respeitarem seus professores, tem um dever de respeitarem os mais velhos, porque senão esse mundo vai virar mais ainda. Dessa maneira, depois, nos anos 80 e anos 90, foi a vez de investir com força nos adolescentes, que até então eram uns crianções, umas moças crianças ainda, só que com um pouquinho mais de idade. A diferença estava na puberdade, mas a mente, as atitudes, estava muito mais voltada a essa questão para a infância ainda, em que muita gente brincava com 14, 15 anos, como uma criança, como um menino. E Caruaru era excelente para isso, com as suas ruas, batíamos aqui, tudo isso de bicicleta. Isso aqui praticamente não existia, era mato. Eu vi Tarzan passar por aqui umas 4 vezes. Era tudo mato. E saímos lá do bairro Petrópolis, onde eu morava, e a gente vinha jogar bola aqui no campus aqui, que eu acho que não tem mais nesse campo. Tem um campo aqui ainda? Que bom falar com o goleiro, tá vendo? Dessa maneira, os adolescentes dos anos 80 e 90. Vou ajudar vocês a lembrarem, mas tinha um grupo que fazia assim: não se reprima. Não vi. Não se reprima. Uau, é assim, pastor, que a gente pega crente ouvindo música mundana. Menudos. Os adolescentes agora, eles eram o centro das séries, estavam surgindo séries. E naquela série, a mãe era um imbecil, o pai era um idiota, e quem resolvia tudo em casa, o adolescente. Então vejam como vem a união conjugal, os jovens, os adolescentes, anos 2000, a infância. A infância vem sendo atacada constantemente. Então nosso primeiro ponto aqui de aviso de realidades espirituais é que o inimigo ataca sempre a família, e nesses últimos tempos tem feito isso com relação à infância. Segunda realidade espiritual, o inimigo vem atacando os homens, os chefes de família. 3 coisas os homens formados, alguns casados têm feito. 3 coisas terríveis. Primeira coisa, muitos homens têm deixado para amanhã. Amanhã eu leio esse livro. Amanhã mesmo eu vou lá na escola, porque estou sabendo que o nosso filho está dando trabalho lá. Amanhã mesmo eu vou pensar nesse assunto. Pensa em amanhã, amanhã, sempre para amanhã. Os homens têm deixado para amanhã, os homens têm deixado para os outros.
mas cadê a psicóloga da igreja, da escola, que não fala com minha filha? Cadê a professora da igreja que não fala com meu filho? Cadê o pastor? Cadê os presbíteros? Então os homens estão transferindo a educação dos seus filhos, quando a responsabilidade de criar e educar é do homem e a mulher é auxiliadora idônea. Terceira coisa que os homens estão fazendo, estão deixando para lá. E deixando para lá é algo terrível. É algo que vai ficando insustentável nessa sociedade de loucos, também incluindo Caruaru, Pernambuco, Brasil. Lhes digo isso porque tive o melhor curso sobre criação e educação de filhos, no aspecto da ausência da criação e da educação de filhos, na melhor universidade do mundo onde eu pude participar. Eu fui professor na FEBEM de São Paulo. E ali eu vi meninos e meninas com 13 anos, 14 anos, com a vida totalmente complicada, já envolvidos com gangues. Eu tinha um aluno de 17 anos de idade com 27 homicídios praticados. E assim caminha a humanidade. Terceira realidade espiritual: os homens estão deixando cada vez mais rápido de cumprir o seu papel dado por Deus na ordem da criação. Para nós é mais fácil liberar uma verba. Para nós é mais fácil, como lhes disse, deixar para amanhã, deixar para os outros, deixar para lá. Mas homens, e vocês estão iniciando como igreja, a responsabilidade de cuidar da infância é dos homens, em primeiro lugar. Eu tenho falado pelo Brasil inteiro, desde o tempo quando eu era secretário nacional da infância, que lugar de homem é no departamento infantil. E nós precisamos de homens dando aula para os meninos e meninas, ensinando a esses meninos e meninas, e mostrarem a esses meninos e meninas como é que homens amam a Deus, amam a sua palavra e amam o rebanho. Então, por favor, homens, tomem iniciativa. Um dia essa igreja, que está muito repleta de crianças, ela vai ter uma UCP. Participem, casais da UCP, União de Crianças Presbiterianas. Participem, se envolvam, invistam na vida desses meninos e meninas, protejam-nas. Em quarto lugar, tem muita mulher também precisando e tendo que fazer papel de homem porque esse homem está omisso. É uma carga pesada. A estrutura mental, emocional, física de uma mulher não aguenta o tranco. Isso não rebaixa vocês, pelo contrário, vocês têm uma participação na ordem da criação maravilhosa. As mulheres da Bíblia, quando elas são guerreiras, bondosas, atenciosas, que bênção. Mas também quando elas se desviam, que loucas. Jezabel, por exemplo. Nós temos a criação da mulher, mas a mulher sempre vai ser essa auxiliadora idônea, a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos amar, e não só eu, mas você também. Às vezes em que bem acertamos na vida, ouvimos nossas esposas. E às vezes em que nós também quebramos a cara, nós deixamos de ouvir as nossas esposas. Então a união, a unidade, cordão de duas cordas, com a terceira corda envolvendo, vai ser uma bênção. Mulheres, vocês não são umas anuladas, vocês são uma bênção. A mulher do padrão de Deus é a mulher de Provérbios, capítulo 31. Tivemos 2 filhas, minha esposa e eu. Já uma casada, as 2 vivendo fora do país hoje, estudando fora também. Nunca criamos nossas filhas para serem dependentes de maridos, para serem dependentes de Deus. Sim, mas que fossem mulheres de raça e de fibra, como a mulher de Provérbios 31, a partir do versículo 10. Treine essas meninas bonitas quanto a isso também. Cuidado com o feminismo, que vai acabar com elas se vocês deixarem por conta do feminismo. Deus criou a mulher, Deus não criou a Amélia. Lembram de Amélia, que diziam que era mulher de verdade? Era nada, era uma boba de verdade. A música de Mário Lago, Amélia, dizia até assim: Amélia, que era mulher de verdade, Amélia até achava bonito não ter o que comer. Duvido, mulher come que só. Também Deus não criou a Patricinha. Deus não criou a Dondoca. Deus não criou Rita. Se alguém se chama Rita aqui, não estou falando de você. Mas já ouviram o Hit Parade da Rita? Não ouviram? A música de Rita diz assim: volta, Rita, sua desgramada, que eu perdoo a facada que você me deu. Que Rita é essa, né, gente? Essa irrita.
5 homens pouco conhecidos da Bíblia, que podem ter falhado como chefe de família, como esposo, como pais. Eu vou dizer o nome, a referência, e depois nós veremos um título também associado à atitude dessa pessoa. Primeiro homem que você talvez nunca mais ouviu, ou se leu e com certeza deve ter lido na Bíblia, mas logo esqueceu, se chama Zedequias. Zedequias, que com uma atitude que a gente pode ler na história bíblica, eu diria, um homem vacilante. Que coisa terrível é um homem vacilante. Zedequias, um homem vacilante. E vamos abrir a palavra de Deus agora no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Zedequias, um homem vacilante. Zedequias, podemos ler sobre ele no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18. E aqui nós lemos sobre ele. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutai, e era filha de Jeremias de Líbina. Não é o profeta aqui, Jeremias, era outro Jeremias. Vamos ver alguns dados. 21 anos. 21 anos no contexto da Bíblia já era um homem formado, como também para a nossa sociedade já é um homem formado. E no nosso contexto, um homem em formação que já está aí no seu curso universitário, já está com a carreira profissional encaminhada, um homem que é chamado a ser homem. Infelizmente, há movimentos para destruir, como lhes disse, a masculinidade e a virilidade. Um neurocientista norte-americano muito famoso está dizendo que a adolescência de uma pessoa deve ir até os 24 anos de idade. Aonde esse mundo vai parar? Uma pessoa com 24 anos sendo adolescente. Mas a Universidade de Cambridge já está mais avançada ainda e está com estudos para que a adolescência de uma pessoa chegue até os 32 anos de idade. Estão destruindo os homens. Mas aqui tem um homem que assume o comando da nação, mas está iludido, despreparado e vai demonstrar isso. Capítulo 25, versículos de 1 a 4. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, presta atenção nessas marcações, porque tudo tem o dia, tudo tem o mês, tudo tem o horário. Quando a coisa estoura, é porque já estava numa sequência para terríveis consequências. E o dia chega, e a ocasião chega. Se você adia para amanhã, o problema vai ganhando força. Então aqui dizendo nesse calendário da tristeza, 10 dias do 10º mês, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e todo o exército do mal está vindo contra a sua casa, todo o exército do mal está vindo contra Caruaru, todo o exército do mal já se voltou contra essa igreja, todo o exército, e não é pouca gente, é gente da mídia, é gente que usa da educação para passar transmissões outras, é gente que quer desviar seu menino e sua menina de tudo, com tudo e rápido. E Nabucodonosor veio com todo o seu exército contra Jerusalém, e ele veio e ele se acampou contra Jerusalém, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Estamos ficando encurralados. Antigamente havia uma diferença entre menino nascido e criado no interior, menina nascida e criada no interior, e os meninos da capital. E se fosse lá para o Rio e São Paulo, a diferença ainda era mais gritante, maior, mas hoje não tem mais. Por causa disso aqui. Isso aqui é uma maravilha, não preciso falar das boas coisas que nós temos com relação à tecnologia, mas precisamos ter cuidado com as péssimas coisas que vêm com a tecnologia. Um neurocientista alemão chamado Manfred Spitzer, com toda a autoridade das suas pesquisas na Universidade de Ulm, na Alemanha, ele disse que ninguém deveria ter celular até completar 18 anos de idade. Porque isso aqui pode matar. Isso aqui pode causar difamações, isso aqui pode trazer informações para as quais vidas muito jovens não estão preparadas. E hoje,
a média de acesso à situação de cenas de imoralidade, não vou usar o termo aqui, mas você já deve ter percebido qual, começa com 7 anos de idade. Acessos. E é o coleguinha do seu filho na escola, a coleguinha da sua filha na escola. Tranqueiras por todo lado. Se dependesse de mim, se dependesse de nós, se dependesse de vocês, ai de nós, estaríamos perdidos. Mas caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Criemos nossos filhos no temor do Senhor, eduquemos nossos filhos no temor do Senhor. Mas o que acontece com Zedequias, pastor? Eu não lembrava desse homem. 3 coisas faltavam a Zedequias. Homens, jovens, anotem isso. Pais de meninos, anotem isso. 3 qualidades faltavam a Zedequias: equilíbrio, visão e decisão. Equilíbrio, visão e decisão, o que implica em resoluções. Um homem vacilante, um homem que estava sempre adiando compromissos e responsabilidades. Se você começa o dia adiando a leitura da palavra de Deus, adiando a oração, adiando os seus serviços devocionais, você logo cairá numa vala, logo se complicará. A fé faz bem à alma, a fé faz bem à mente, a fé faz bem ao coração. Minha esposa e eu levantamos 15 para as 5 da manhã para termos um tempo de leitura bíblica e oração. Depois vamos fazer uma caminhada e depois começamos a vida. Interessante de Zedequias é que existem cerca de 50 referências sobre ele no livro do profeta Jeremias. Ele é dos últimos reis, praticamente o último rei que estará aqui antes da invasão da Babilônia, antes que a Babilônia venha e destroce tudo. Mas Jeremias, ele que atuou bastante tempo, 50 referências, e sempre são referências de, e agora? O que é que vai acontecer? No sentido do pior. Tem muita gente igual a Zedequias hoje, que pode até estar ouvindo a gente aqui na transmissão desse culto. E eu lhe digo uma coisa: se você está em casa por uma questão de enfermidade, por uma questão em que você não pode sair, saúde principalmente, nós entendemos. Mas cuidado, porque assistir culto, esse verbo agora cabe porque você está assistindo culto como assiste um programa. Se você está fazendo isso porque você já está acomodado, não quer vir para a igreja, seu lugar é aqui, no meio do povo de Deus. Levante-se e venha, priorize a escola bíblica dominical, não atrase para o culto. Pais, não cheguem atrasados para o culto. Mostre para os seus filhos que vocês valorizam esta casa, que o pardal pode encontrar ninho, a andorinha pode encontrar um lugar por aí, mas nós encontramos o altar de Deus. E o privilégio nosso é estar aqui reunidos no nome do Senhor. Agora, cuidado, você ficar aí levanta, vai na geladeira, volta. Imagino que você deve estar todo largado aí no sofá, recomponha-se. Imagino que você está mudando com o zap para cá e para lá. Mas culto não se assiste, culto se presta. E eu lhe digo, peço que você responda audivelmente. Está sendo uma bênção esse nosso encontro aqui ou não está, gente? No calor do povo de Deus. Tem muita gente igual a Zedequias, quem sabe você que me escuta aqui se achando rei. Meu trono é para sempre. Pode ser que tenha gente aqui que se ache o rei da sulanca, o rei do gado, o rei da soja, o rei de qualquer coisa. Cuidado, porque túmulos bonitos de reis mostram a mesma podridão de ossos por dentro. Cuidado vocês que só vivem o momento para o momento. Vocês que hoje estão se achando que estão por cima, que estão reinando, e vocês estão procedendo perfidamente, infantilmente e de maneira desregrada. Tem muito garotão, cinquentão, que está descuidando da vida. Nesse mesmo capítulo 25 agora que nós estávamos lendo, quando Nabucodonosor vem, vejam os versículos 6 e 7. Vejam as consequências das sequências que vocês mesmos criaram. Versículos 6 e 7. Lhe diz e me diz, então, cuidado homem, cuidado senhor, senhora, jovem rapaz, a vida é formada de entões. Então
Então o tomaram a Zedequias preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Não tem mais apelação, não tem mais segunda chance. Agora é sentença para cumprimento da pena. Alguns filhos aqui, usando uma analogia, estão sendo criados por homens e mulheres que chegam a dar pena. E vocês verão o preço da pena que vocês pagarão pela sentença do Senhor. Trouxeram os meninos de Zedequias, filhos jovens talvez. Imagine a cena, veja a cena. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista. E a Zedequias vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Que triste final. O importante na vida cristã não é começar bem. Muita gente começou bem. Vós corrias bem, disse Paulo aos Gálatas. Quem vos fez desviar? O importante na vida cristã é a manutenção. O importante na vida cristã é chegar. Segundo nome que me vem aqui à memória desses homens. Pastor, que horas termina o culto aqui, por favor, só para eu me orientar? 10h15. Então, eu vou até onde meu tempo der com os homens aqui. Eram 5, mas podem ser 3. Não, pastor, eu quero seguir o horário. A questão é minha aqui mesmo. Segundo homem, que desde criança vem sofrendo. Quando li a história desse rapaz, eu fiquei com muita pena. Algumas versões trazem o nome dele, que em português dá um sentido bem forte. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Volte algumas páginas. E é bom quando a gente farfalha a Bíblia, né, para cá e para lá, isso é maravilhoso. Incentivo vocês a não usarem a Bíblia no culto. Tragam um livro, para que seus filhos também aprendam a abrir esse livro, se localizar nesse livro, visualmente vai fazer bem. E vai para cá e vai para lá, e saber da história vai ser muito bom. 1 Samuel, capítulo 4. Ainda direi os versículos para vocês. O nome desse menino, em algumas versões, Icabô. Que sonoridade é essa, né? E acabou a alegria. E acabou a vontade de viver. E o casamento dos meus pais acabou. E a alegria em casa foi-se embora. E acabou. Se fosse nos dias de hoje, podia até se chamar e acabou-se. Versículos 21 e 22 desse capítulo 4. Versículos 21 e 22. Abençoou, pois... Perdão, estou no capítulo 3. Capítulo 4, versículos 21 e 22. Mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, a mãe de Icabode, ou de Icabô, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro Eli, e por causa do seu marido Finéias, que também morreu. E falou-lhe mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Infelizmente, em muitos lares cristãos hoje, presbiterianos hoje, foi-se a glória de Deus. A vida, o estilo de vida, os desejos, os anseios, o comportamento, as negociações todas. É como se nós não vivêssemos para a glória de Deus, não agíssemos para a glória de Deus. Peço que vocês decorem desde cedo com as suas crianças, Isaías 43, 7. Podemos repetir toda a referência? Isaías 43, 7. Mas a todos que foram chamados, a todos que foram criados, que os formei e fiz, para a minha glória os formei e fiz, os criei e fiz. Estamos nesse mundo para a glória de Deus. Então, se você começa o dia com Deus, homem, você começa o dia com Deus, mulher. Se na sua casa o começar do dia é com Deus, essas crianças vão perceber que Deus está presente. E orem por elas, orem com elas, porque já ouvirão desde cedo tantas bobagens nas escolas por aí afora. E acabou,
Seu nome poderia até ser traduzido como inglório. Nasceu no ano da desgraça. A marca da sua casa é do dia do nascimento do seu filho para diante, tudo transtornado, tudo transformado. Quando Icabod nasce, a mãe não está nem aí. Se você ver o versículo 20, a mãe nem o abraça. Que coisa que é a primeira reação de uma mãe, depois do parto, é logo ver o rostinho do seu filho e tê-lo bem perto. Mas a mãe nem o abraça. Versículo 20 diz: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, de tão cansada que ela estava: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Triste coisa para uma criança é ver que seus pais não fazem caso dele. Triste coisa é ver que a partir daquele menino começaram a acontecer coisas e como se ele fosse o culpado. Seu nome relembrava uma grave crise em Israel, e o país vive uma grave crise. E a situação evangélica no país vive uma grave crise. Então, meus irmãos, cuidem disso. Icabod foi crescendo com a arca nas mãos dos filisteus. Essa arca chegou mesmo a ser colocada na casa do deus deles, o deus Dagom. Perseverem, cuidem, para que seus filhos não conheçam a desgraça e mais desgraça. Terceiro nome que chama a sua atenção hoje. Já falamos de 2 nomes aqui, vamos ver se estão atentos. O primeiro homem que eu falei foi Ezequias, e a sua atitude era um homem vacilante, E acabou período difícil, e acabou inglório. Mas tem Nabal. Quantas moças aqui são solteiras, por favor, levante a mão. As jovenzinhas também, solteiras, levante a mão. É impressionante presbiteriano. Presbiteriano, todo canto do Brasil levanta a mão na altura do umbigo. Eu queria que você levantasse a mão acima da cabeça. Quantas meninas são solteiras? Não estou falando de você, mas quantas estão doidas para casar? Oh. Nabal. 1 Samuel, capítulo 25. Adiantando um pouco, capítulo 25. Nós temos a história de Nabal. Qual a atitude de Nabal que eu chamaria a sua atenção nessa manhã? Nabal, um homem para lá de imprestável. Nabal, um homem para lá de imprestável. Pais e mães de meninas, cuidado, porque está cheio de Nabais por aqui, viu, gente? Ai, pastor, quero que minha filha case com um menino crente. É melhor que ela case com um menino que é filho de Deus. Porque até mesmo dentro das nossas igrejas está difícil. Esquentar banco não quer dizer nada. Ter o nome no hall de membros dessa igreja não quer dizer nada. Mas logo se percebe quando uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Orem por esses meninos também. Treinem esses meninos para serem homens e homens de Deus. Nabal era um homem para lá de imprestável. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25. Não se importe, quem está falando isso aqui é a esposa de Nabal, chamada Abigail, falando para Davi, que tinha saído decidido a matar Nabal. Davi, não se importe com o meu senhor, com o meu marido, como este homem de Belial, homem do diabo. A saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Nabal, seu nome poderia ser traduzido como doido demais. Louquinho da cabeça. Contexto. A situação do país não está nada fácil. O povo está correndo riscos de invasões. Davi está com o seu exército tentando controlar a situação. Mas Nabal não participa. Nabal se retira nababescamente. Nabal tem suas vinhas. Nabal tem sua terra. Nabal é um egoísta. Nabal é um vaidoso. Nabal se achava estrela demais. Versículo 25 que nós lemos, porque a loucura está com ele. Esse homem era um tolo e também é uma ilustração marcada para como um indicativo de uma natureza má, de uma pessoa ruim,
Moça, não namore com pessoas assim, achando que ele muda para melhor. Não muda, muda para pior. Os nabais dão mostras. Não fique naquela expectativa esperançosa de saco furado. Não, mas ele vai mudar, ele vai piorar. Homem que faz beicinho, homem que se irrita fácil, homem que gosta de lhe fazer perder a calma, que não lhe alegra o coração, que não é boa companhia. Ai, mas ele é tão lindo. A estátua do rei Davi, que foi esculpida por Michelangelo, é linda, mas é fria que só. É de mármore. Tem homens assim como Nabal, a loucura está com ele. Ele era um tolo. Quando Davi chegou a Nabal pedindo comida para os seus soldados famintos, que estavam defendendo inclusive eles, esse homem recusou, ou seja, ele tinha, mas não deu, ele podia, mas não fez, ele não quis ajudar, ele era um tolo egoísta, ele era um mesquinho, ele era um muquirana. Nabal confiava no momento, o momento era o dele. Nabal não participava dos esforços de guerra, só queria usufruir. Nabal é com quem não há diálogo. O que me deixa impressionado é que uma Abigail casa com Nabal. Tem tanta moça querida que casou com Nabal. Cuidado, minha filha, aquele ditado é muito certo, diz antes só do que mal acompanhado. Ai, pastor, mas estou desesperada para casar. Ore para que esse desespero saia do seu coração. Porque casar com um homem desse não presta. Davi partiu para matar Nabal, mas Abigail, sua linda esposa, implorou pela vida do seu marido indigno. Nabal então vai fugir para onde? Para a bebedeira. É sempre assim homens que fogem. Fogem para um canto, fogem para outro, fugiu para a bebedeira esse aqui. Nabal vai encher a cara, depois de uma festa vai ficar bêbado. Aí Nabal foi informado, Davi está vindo aí para te matar. E ele então desmoronou. Ele quase morreu de susto. A sorte dele foi ter uma Abigail. A escritora Edith Jean conta que uma das mulheres da Bíblia, entre as mulheres da Bíblia, aqui está uma das mais sábias. Ela foi da maior influência para o bem e ajudou inclusive Davi, ao lembrar-lhe que ele era o ungido de Deus e que deveria manter o reino de Israel que lhe fora confiado. Eu vou encerrar com esse quarto nome, Sama ou Samar. Lembram dele? Esse é um dos meus heróis. 2 Samuel capítulo 23. E vai servir para vocês que estão começando um lindo trabalho nesse bairro para a glória de Deus. 2 Samuel capítulo 23, versículos 11 e 12. Mais uma vez, e por décadas e décadas e décadas, desde os tempos dos juízes, lá vinham os filisteus, lá vinham os filisteus. O inimigo não vai dar sossego às suas famílias, a vocês, aos seus filhos. Ah, se não fosse o Senhor por nós. E eu termino com Sama. Sama vai ser um aspecto positivo para a gente nessa manhã. O que é que eu chamaria e falaria de Sama, ou Samar? Um homem cujo princípio de vida era... Um homem cujo princípio de vida era... E Deus disse. E disse Deus. A coragem de Sama ao defender um campo de lentilhas. Vamos ver lá os versículos 11 e 12. Depois dele, numa sequência de fatos, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Homens que se retiram, homens que deixam para os outros, homens que deixam para lá. E os filisteus quiseram um pedaço de terra, onde plantavam lentilhas, que servia de alimento, que servia para sopa de lentilhas, que é uma delícia também. Então tem muita gente que está preferindo negociar com o inimigo. Não, mas pelo menos eu tenho paz, vocês estarão perdendo. Negociem a escola bíblica dominical, vocês estarão perdendo. Está um tal de crente escolhendo o culto. Ah, só vou para o culto da noite, estou muito cansado do domingo de manhã. Claro, passou a madrugada toda maratonando na Netflix.
Não façam isso, homens e mulheres. Cheguem na hora, cheguem no horário, valorizem a escola bíblica dominical. Ah, mas é só um momento. É o seu momento. Pode até ser o nosso último momento. Chegarmos, sairmos daqui, perdermos a vida. Sama sabia da promessa de Deus, desse solo, dessa terra, que foi dada a Abraão, prometida a Abraão. Haverá de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse firmará santa e eterna aliança com o nosso grande Deus, o sangue da nova aliança, Jesus. Essa igreja aqui é um pedaço de terra, e que não entre aqui liberalismo, e que não entre aqui fantasias loucas, e que não entre aqui pregação que dignifica o homem, mas lhe afasta de Deus. Que aqui seja ferida toda ideia que venha contra a palavra de Deus e a sua soberana manifestação de ensino. Que aqui o nome de Jesus seja glorificado. Não existe estrela gospel, não existe nada disso. Só existe um que reina e o nome dele é Jesus, e nós defenderemos tudo isso. Sama tinha consciência de que não foram os braços do povo de Israel, nem o seu exército, mas sim o Senhor que lhes dera aquela terra. Foi o Senhor que deu essa terra para mim. Quando o presbítero Júnior estava me dizendo como começou, disse, meu Deus do céu, é milagre de Deus para essa gente aqui hoje de manhã. Essa terra, esse pedaço de chão que você está colocando os seus pés aí, o Senhor nos deu para nos alimentarmos e para criarmos nossos meninos e meninas. Tem lugar melhor do que isso na igreja? Tem lugar mais apropriado para isso do que a escola bíblica dominical? Quantos filhos de hoje estão perdidos porque lhes faltou referencial de homens, pais, mulheres, mães que valorizassem o que o Senhor Deus valoriza? Nós precisamos ter essa visão para com as coisas de Deus e para com a sua igreja. Cuidado com o evangelho humanista que vem minando a igreja, centrando-a no homem. Mas o que é um campo de lentilhas apenas, para Samar, era tudo. O campo de lentilhas era a terra que Deus nos deu. O resultado é desastroso quando homens desistem. É quando homens abrem mão da Bíblia, abrem mão da oração. Meus irmãos, que assim não aconteça no seu lar, nem no meu lar. E que Deus abençoe esses meninos para que sejam homens de Deus. Para isso eles precisarão de treinamento. Eu queria chamar à frente